mais que o estúdio aqui, olha, a gente recebe, primeiro de tudo, esse príncipe aqui, o José, a tia vai te dar um beijo, pode? Ó, gente, que neném gostoso, fica à vontade aqui no nosso estúdio, pode deixar ele à vontade, viu, pai? Alexandre Brito é psicólogo, tá fazendo parte aqui hoje da nossa entrevista mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado, Roberta. Alexandre Brito, é incrível como que tem pessoas que conseguem, mesmo diante das dificuldades, ressignificar, né, e fazer com que aquilo una ainda mais a família, que é a relação do Felipe com o José e com o pai dele também, né? Como que isso é possível? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Roberta. A gente vê o quanto isso realmente traz um novo fôlego, né? Novos sentidos que você vai produzindo, novos encontros que vão sendo possíveis, né? Isso vai fazendo com que também a gente tenha essa força da união que no fundo a gente chama de amor, né? É ele que produz essa força da união, que nos traz novas significações, que faz com que a gente consiga continuar e assim criar novos sentidos e até mesmo novas experiências, né? Para além da experiência que a gente vive com a família, e diante da perda também conseguir superar isso, né? E assim produzir novas vidas, novas existências, para que a gente consiga, portanto, criar uma família, porque a família é aquilo que a gente inventa, né, Roberta? Então, é isso que é importante. E a partir disso também conseguir trazer alegrias e realizações. A gente está aqui no nosso estúdio com o psicólogo Alexandre Brito e ele foi assim, se entusiasmando com a sua fala. Por quê, Alexandre? O que você viu nessa relação que te chamou a atenção enquanto psicólogo? Você viu o quanto ele se compõe, né? Um se nutre do outro, a alma que produz um encontro, que produz uma alegria, um encontro que produz uma forma de ver as coisas de um jeito diferente, uma aproximação diferente e tantos significados importantes nas relações entre eles, como ele estava falando do Fusca, né? Que todo mundo pode ter aquilo que é um sentido, um objeto, algo que é um hobby às vezes também, que acaba também aproximando e sendo aquela marca, né, tão importante da pessoa, né, e quando você valoriza, porque nem todo mundo valoriza aquilo que você valoriza, e quando a gente vê essa relação do filho com o pai, nessa valorização, nessa integração, composição com o outro, isso é muito bonito, isso produz alegria, isso produz uma vontade de viver, aumenta a nossa potência, a nossa energia, e a gente começa a ver que às vezes o valor da coisa dá, e saber que nem tudo é eterno, né? Então, saber que as coisas são transitórias, como essa experiência que ele teve, demonstrou justamente o quanto que essa questão da transitoriedade da vida aumenta o valor das coisas, o valor das pessoas e a experiência que a gente tem com elas. Então, isso é algo que realmente é muito bonito de a gente viver e experimentar. Agora, o que chama a atenção é que o Ramenes tinha me contado que ele não tinha afinidade com esse universo do Fusca, que ele passou a ter justamente em função dessa aproximação com o pai, né? Acho que fica aí, então, uma inspiração pra gente, buscar algo que o nosso pai goste pra gente estreitar esse laço. Cria uma identificação, você passa a integrar parte de você algo que é do outro, né? E isso faz com que crie uma identificação, uma aproximação. É como se fosse o quê? O outro de um modo mais permanente em mim, vamos dizer assim. Então essa experiência traz alegria, traz realização e traz aproximação. E isso faz com que a gente veja o valor e importância dessas relações familiares, né? E a gente continua com esse assunto aqui no estúdio. Alexandre Brito, eu quero tocar num ponto importante que o Ramenes falou assim: meu pai, eu não tenho vergonha de dizer que eu te amo. Por que muitos homens carregam esse estigma? Muitos homens, inclusive, muitos pais, não se expressaram, não se expressam para os seus filhos e ficam guardando esse sentimento tão lindo, né? Né, que tem muito a ver, às vezes, com a educação em ser homem, às vezes aquela história de homem não chora, e isso atrapalha muito, né, nesses momentos de troca, e você vê ele se emocionando, e o quanto isso é bom, importante, você se abre para se afetar, né, para os sentimentos, e o pai, ele tem grande importância, né, como ele marca a vida de cada um de nós, e de alguma forma vai nos integrando, a gente vai se tornando um pouco, né, que eu estava falando um pouco antes também, a gente vai nos integrando também, a gente vai se tornando um pouco daquilo, daquela referência que eles nos dá também. E até, não sei se a gente já pode falar um pouco sobre as questões dos presentes. Eu estava até pensando sobre isso, assim, falando em sentimentos, né? Na hora de presentear um pai,
antes de você pensar no que você vai oferecer, se vai ser algo que você vai levar para ele para um passeio em que ele já te levou em outra época, ou se você vai contar uma história, ou se você vai ver fotografias, enfim, ou fazer aquilo que ele gosta de fazer, Roberta, eu acredito que podemos até pensar justamente nessa dificuldade. Então, antes de dar um presente, pensa qual o sentimento que você quer causar no seu pai. Qual o sentimento que você quer oferecer para ele nesse dia dos pais? É alegria, é amor, é gratidão, é perdão? É o quê? Pensa nesse sentimento, depois talvez você consiga pensar num presente ainda melhor. Então, não é só um presente enquanto algo que você compra, mas uma presença. Então, tenta pensar qual o sentimento que você quer dar nesse dia dos pais, e aí depois você vai conseguir, talvez até com mais facilidade, saber o que você vai fazer amanhã. Olha, você me deixou aqui reflexiva. Pode ser mais de um? Pode, né? Pode, com certeza. Né? Deve. Duas coisas então. Pensa no sentimento que você quer causar nele no dia dos pais e fala esse sentimento também. Muito importante isso, né, Alexandre? Se tratando de casais, saber, né, estar junto e ao mesmo tempo um entender as necessidades do outro e entrar no consenso, que é o mais importante. Com certeza é importante ter o acordo, né? Eu sempre falo que a própria palavra acordo vem de cordos, coração, é o coração junto. Então quando você entra em acordo com alguém, você está ali concordando, corações unidos para algo melhor, algo em comum que vocês possam fazer e os dois se realizarem. Isso não significa que você está abrindo mão e está perdendo. Às vezes você abre mão por um pouco, por um momento, por um instante, mas não significa perda. Então saber administrar isso faz com que todo mundo consiga ter um bom dia amanhã. Agora, para que a gente carregue a importância do nosso pai todos os dias, não só no segundo domingo de agosto, mas todos os dias, né, do ano, como que a gente pode, mesmo distante, no caso que a gente acabou de mostrar, né, do Ramírez, que o pai mora em Guarapari, ou então às vezes está junto aqui, mas a correria do dia a dia acaba atrapalhando essa conexão. Como que a gente pode se fazer presente? Isso é muito importante, né, Roberta? Porque muitas vezes a gente pensa, bom, o Dia dos Pais é um dia no ano, mas a gente também não comemora o nosso aniversário uma vez só no ano, ao mesmo tempo que isso não significa que todo dia é possível comemorar a vida. Às vezes tem dias até mais alegres do que o próprio aniversário. Então tentar algumas atitudes, alguns gestos, não precisa ser grande coisa. Às vezes só perguntar como vai, às vezes uma ligação em vídeo se está distante, né? Procurar se aproximar para saber como estão as coisas. E uma coisa interessante também, Roberta, é dividir. Quando você divide as coisas com o outro, é interessante que na partilha você não perde, você cresce ainda mais, você dá e ganha ao mesmo tempo. Você vai se evoluindo, se desenvolvendo. E às vezes a partilha é simples, dividir o dia, dividir um sentimento, dividir alguma coisa que ali está, coisas boas, mas também as coisas ruins, e que de alguma forma você vai se aproximando. Sabe por quê também, Roberta? Muitas vezes a gente não permite que o pai seja pai. Então, às vezes você tem que se oferecer um pouco para essa relação também. Então, quem sabe isso não é um presente, uma presença diferente. Então, você se permitir que o outro faça parte da sua história, né? Compartilhando pequenas coisas do dia a dia, já tem grandes resultados.